Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 104.200 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que se contrai neste começo de semana, começo de mês de junho, com o Powell sendo demitido. A falácia da demissão de Powell movimentou o mercado até agora. E Powell acabou de falar e não pediu demissão. Será que isso vai acontecer? Será que os rumores são verdadeiros? Será que Trump vai colocar um presidente do Fed que vai trazer o corte na taxa de juros e vai acelerar o mercado? É isso que eu quero discutir nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que a gente vai discutir os pontos mais críticos para o Bitcoin e para as altcoins selecionadas. Você pediu, a gente vai analisar vários ativos. Mas amanhã tem mais análise e é por isso que eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Pois bem, amanhã aguardamos o seu pedido. Bom, vamos começar com os rumores. Os rumores de que Powell iria pedir demissão hoje. Isso movimentou o Twitter e os canais de notícia relacionados ao mercado financeiro no final do dia de ontem e hoje pela manhã. Trump vai colocar um presidente do Fed que vai cortar os juros. O mercado não gostou disso. O mercado começou a cair na madrugada, no final do dia de ontem e na madrugada, e a gente ficou na expectativa de Powell falar às 14 horas horário de Brasília, no momento em que ele fez um discurso. Vai falar que tá saindo fora, tá pulando do barco ou não, tá pedindo demissão. Aconteceu alguma coisa? Trump está pressionando Powell a sair da presidência do Fed, quer que corte os juros, é óbvio, todo mundo quer que Powell e o Fed cortem os juros, mas isso não é tão interessante se for de forma forçada. Vamos esperar o discurso. É por isso que eu estou gravando agora, para te trazer a atualização mais recente. E não, o Powell não falou que está saindo. Powell, na verdade, não falou absolutamente nada. Foi o velho Powell ensaboado. O peixe ensaboado que não fala sobre mercado, não fala sobre política monetária e muito menos sobre demissão. O mercado segue estático, ele começou a cair e aí ele teve uma leve recuperação nesta movimentação pós-fala, podemos chamar de fala? Bom, na verdade não podemos chamar de fala, mas depois desse breve discurso de Jerome Powell. Então, os rumores que já eram estranhos e não tinham nenhuma confirmação se mostraram errados. Powell não pediu demissão até segunda ordem e isso não deve acontecer. O que mantém o cenário para a política monetária? Powell vai aguardar, assim como todos os outros representantes do Fed vão aguardar os dados econômicos, a definição em relação às tarifas, para aí sim definir quando este corte irá acontecer. Ao longo dos próximos meses teremos várias reuniões e ainda existe uma expectativa para 3 cortes neste ano. E a gente sabe que o corte na taxa de juros acaba sendo benéfico para os mercados de risco. Pois bem, maravilha. Entendemos que absolutamente nada de novo aconteceu. Mas isso também é bom. Muitas das vezes a manutenção de players e até a manutenção do Powell no poder, ainda assim é algo benéfico, pois o mercado não gosta de incerteza, de risco, de indefinição e nem sequer de pressão em cima do Fed. Então, em resumo, hoje a gente teve sim um dia bom, porque nada de fato aconteceu. Eu sei que muita gente estava na expectativa, mas o fato de nada ter acontecido é benéfico. Mas o que a gente tem que olhar? Para a mesma faixa de preço que a gente estava olhando ontem, antes de ontem. Estamos vendo o Bitcoin ainda sustentar esta área de suporte
e as faixas de Fibonacci que começam a levar o Bitcoin a ficar extremamente interessante estão em 97 mil dólares. Além, é claro, da gente, caso perca esta área, a gente começará uma correção mais intensa no semanal que pode abrir aquelas oportunidades. Para quem? Para quem tem uma visão bullish. Eu venho falando sobre isso. A minha visão é bullish. Se você não tem essa visão, nem perca tempo assistindo o meu vídeo. Quando eu mudar a minha visão de forma objetiva, com base em dados, todos serão informados. Mas se você não tem uma visão bullish, não tem nem por que perder tempo aqui. Mas se você tem uma visão bullish e está mantendo a exposição e o caixa, aquele equilíbrio que a gente sempre gosta de falar, esta área pode ser uma área oportuna, uma área de correção semanal com a base de preço semanal atingindo o RSI, na verdade atingindo o Fibonacci em retração de 38,2, primeira faixa interessante para o Bitcoin, que naturalmente irá impactar as altcoins. Boas altcoins já estão em faixas de oportunidade e sim podem fazer sentido. Lembrando que a correlação do Bitcoin com o M2 global se mantém absurdamente forte. A gente está vendo uma aceleração, correções nos níveis que fazem sentido e o M2 global segue acelerando, que pode sim trazer uma aceleração para os próximos meses para o Bitcoin. Naturalmente, como o Bitcoin é o farol, as altcoins podem se beneficiar. Então vamos ficar de olho nisso e qualquer atualização que o mercado porventura apresentar, eu também trarei a minha atualização e a minha visão sobre o mercado neste grupo, que é o nosso grupo geral, segundo o link da descrição. Grupo do Telegram geral, em que a gente apresenta atualizações, a gente apresenta análises de mercado, se o Powell vai sair, se o Powell se mantém, se o Trump vai simplesmente cancelar todas as tarifas, todas as atualizações de mercado em relação a notícias, dados importantes, a gente entrega neste grupo. Por isso eu convido você a participar do mesmo, é totalmente gratuito, segundo o link da descrição. Mas agora, se a gente está no mesmo cenário para o Bitcoin, a gente tem que olhar para as altcoins. E eu vou atender mais uma vez ao seu pedido, analisando TAI, IO, Sepul, Sui, Akashi, Júpiter e Sei. E se você quer mais ativos, por gentileza, comente, deixe aqui nos comentários. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base em dados históricos, com base em estudos aprofundados. Faz sua própria análise, investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Seguindo, vamos atendê-lo, mas antes eu quero te chamar a atenção para uma oportunidade para quem gosta de fazer trade. Eu gosto de fazer trade, eu tenho um perfil de trader, eu gosto de ficar fazendo trades. A BitGet, que é um dos parceiros do nosso canal, está com uma campanha de trade, na verdade um campeonato de trade em que você pode participar. É um campeonato que você, obviamente, só está disputando contra si mesmo, de forma bem objetiva, e se você tiver bons resultados, você pode colher, sim, os benefícios em prêmios que a BitGet está concedendo aos melhores traders. E conforme mais e mais traders entram e começam a fazer as suas operações participando deste campeonato, maior é o prêmio que pode ser conquistado. O prêmio a ser conquistado ultrapassa os 50 mil reais e para o primeiro colocado, quase 20 mil reais em USDT, em cash, em grana para você. Se você quiser participar desta campanha, eu vou deixar um link da mesma lá no nosso grupo geral. Assim que você
sair deste vídeo, entre no nosso grupo geral e lá na última mensagem vai ter competição de trading BitGet. Basta você clicar, se cadastrar e você já estará participando. Com os trades, você pode evoluir nas posições e conquistar os prêmios que chegam até mais de 50 mil reais ou 9 mil dólares de prêmio total, a ser dividido por 5 traders. Se você é um trader de sucesso, esse dinheiro pode sim cair muito bem no seu bolso. Se você quiser participar, aqui você tem esta possibilidade. Vou deixar as informações exatamente no nosso segundo link da descrição, nosso grupo do Telegram geral. Agora, sem mais delongas, vamos falar do ativo TAI, iOS, Sepul, Sui, Akashi, Júpiter e Sei. Pensando sempre na seguinte forma: o Bitcoin é o farol, é ele que comanda. Se o Bitcoin cair, todos os ativos sofrerão uma pressão de baixa. Simples. Analisando TAI ou TARS AI, falamos sobre o movimento de rompimento de um padrão, que era um padrão de cunha descendente, ele foi rompido, vimos uma aceleração ultra agressiva e a gente está vendo uma acumulação. A acumulação é uma faixa de resistência, o que é benéfico, porque ele não está tendo um pullback como o pullback que a gente viu em vários ativos. Veja que na semana passada a gente teve pullbacks em vários ativos e isso não está acontecendo com este projeto, o que já é muito interessante. No entanto, comprar em uma resistência pode ser algo perigoso. E é justamente este movimento que eu vejo como necessário. Ainda assim, vejo este movimento como necessário, porque a gente teve suporte, foi perdido e agora está servindo como resistência, tá? Eu posso até aumentar este range, você pode ver que a gente tem uma resistência. O que é necessário? Um rompimento e um teste a partir deste ponto. Ou para quem tem um perfil agressivo, se a gente, porventura, presenciar uma correção entre 0,084 e 0,070, aí sim você poderia considerar uma exposição. Contanto, é claro, que você veja um cenário bullish para este projeto, tá? Mas aqui é o conservador e aqui é o agressivo. E neste momento eu acho que está muito mais para o conservador. Luan, não quero aguardar gatilhos. DCA, Dollar Cost Average, resolve os seus problemas. iOS, veja, estamos corrigindo, diferente de TARS AI. No entanto, a gente acelerou bastante e agora a gente está dentro de uma faixa de buy zone para quem entende que este é um bom projeto, tem potencial de valorização e sim, está diante de um cenário apenas de correção. 38.2, 0,40, estamos já em 0,36 até 0,31, perfil agressivo faz sentido para quem quer se expor. Sepul, ativo está numa correção mais forte, sustentou uma área de suporte, fundo duplo, rompeu a linha de tendência de baixa, acelerou, atingiu uma área específica, teve uma rejeição e agora printa uma rejeição importante. Perfil mega agressivo, sim, é para quem está de olho no projeto em si. Para as faixas de 0,13, estamos abaixo, 0,11, 78,6 e o retorno do projeto em si para esta área de 0,10. Estes são pontos para um perfil agressivo. Obviamente, o perfil conservador não vai olhar para este projeto neste ponto atual, somente acima destas áreas de 0,25. Mas, obviamente, este como um projeto de RWA, mais ainda na categoria de gema, somente atrairá os investidores agressivos. E a gente está dentro de uma retração de ouro de Fibonacci. Ah, Luan, e se ele continuar a cair? Se perder 0,09, ele renovará máximas e poderá sim buscar 0,06. É isso que você tem que ter em mente quando você investe em uma gema.
SUI, estamos vendo uma leve correção, não é uma correção de verdade ainda, a gente teve aceleração, correção inicia 0,38.2, podendo alcançar sim faixas de 2,98, 2,68, ou seja, 50%, 618 de Fibo, fique atento. Seguindo a Cash, tem também um movimento de correção interessante, a gente rompeu este padrão de cunha descendente, a gente puxa do fundo ao topo, estamos na área próxima à área de 618, próximo também da faixa, dentro da faixa, na verdade, de Golden Pocket. 1,31 e 11 acaba sendo uma área de buy zone para quem tem um perfil agressivo, para este que é um projeto de DePIN. Júpiter, não vejo compras claras aqui. Por quê? Porque a gente tem esta faixa, tá, de suporte e resistência, tá aqui. E a gente tem esta faixa aqui, ó. Tá? A gente tem uma faixa aqui de resistência. Então, a gente está preso em um range que não é tão interessante. Foi, voltou, eu não vejo com bons olhos uma compra agora para quem tem o perfil conservador. Quem tem o perfil ultra agressivo vai utilizar sim este movimento como um todo. E aí começa a fazer sentido para quem tem um perfil mega agressivo. É um pouco diferente de IOS ou TAI, é muito mais parecido com o CPUL. É uma visão bullish de um projeto que está num range ainda de risco elevado. Este poderia ser um cenário para quem tem um perfil ultra agressivo. Agora, perfil conservador para Júpiter é romper 0,65. Aí sim poderia fazer sentido. Por quê? Porque a gente ainda está embaixo de um suporte que agora servirá como uma resistência. Então somente o rompimento desta resistência é que irá ativar este cenário oportuno. E por fim, SEI. Olha só o desenho que fizemos em SEI. Precisamos de uma aceleração, correção e aí sim a gente abre espaço para um movimento como esse. O que a gente tem aqui? Ombro, cabeça e ombro. Lindo, maravilhoso. Temos também SEI em um movimento de retração. Olha só, atingindo Fibonacci. Para quem tem um perfil agressivo, este pode ser um ponto bem interessante de compra para SEI. Acelerou, corrige, saudável. Se tiver essa sustentação, abre-se espaço sim para mais acelerações. Vamos deixar marcado este gráfico para que a gente avalie posteriormente. Tem muito ativo dando sopa, tem muito ativo para tomar cuidado, tem muito ativo que vai fazer sentido somente dentro de um perfil específico. Você deve avaliar com muito cuidado, sem esquecer que o Bitcoin ele está sim em um range de topo, mas pode corrigir. Só que a gente está numa tendência de alta muito forte, acompanhando os mercados internacionais, sem esquecer que o M2 Global mostra uma aceleração e a gente está próximo a renovar as máximas no M2 Global. A correlação é muito forte. Então você tem que ter, sim, consciência para diversos cenários de alta e de baixa. Eu sei que isso não agrada a ninguém, mas é a realidade, a dura realidade do mercado. E você tem que saber quando se expor e como se expor, de acordo com o seu perfil. Tem pessoas que têm muito mais altcoins do que Bitcoin, outras pessoas têm muito mais Bitcoin do que altcoins. Algumas pessoas têm 20 anos, outros têm 28, outros têm 43. Alguns têm filhos, outros não têm filhos. Alguns são casados, outros não. Alguns têm $1 milhão investido, outros 15 milhões, outros 5 mil reais. Você tem que entender que o jogo é diferente porque ninguém é igual. E como é que você consegue definir isso? Com investimento no seu próprio conhecimento, com estudo, com estratégia, com metodologia, com planejamento. Isso é óbvio que é algo que a gente foca muito nos nossos grupos fechados Prêmio Desafio, onde a gente entrega os nossos programas de conhecimento.
Se você quiser se aprofundar em planejamento, metodologia, estratégia, se você quiser ter, de fato, planos de investimento com base, quer ter aulas que te dão um suporte, falando em suporte, suporte 1-1 comigo, ter acesso à minha carteira, a cada um dos meus movimentos, acesso aos meus investimentos, tanto na carteira spot quanto futuros. Se você quiser ter acesso completo a 100% do que eu faço e a ter acesso a cada um dos planos que podem te dar uma base, seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. São esses 2 grupos no Telegram que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Se você quiser mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser levado a um grupo, na verdade a um chat no Telegram, basta você enviar um oi e o nosso time te enviará as informações para você participar dos grupos. Se você quiser conhecer o que a gente entrega, primeiro link da descrição. Vamos acompanhar a evolução do mercado, vamos acompanhar o fechamento do mercado e eu trarei atualizações do mercado neste grupo aqui, então participe segundo o link da descrição. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu peço a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fez sentido para você. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.